A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Jean Paul dos Santos, sou pastor aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, Santa Catarina, e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E a pré-aula é da classe dos juniores, esta classe que vai dos 9 até os 10 anos de idade. E nesse trimestre nós estamos estudando sobre o tema Conhecendo Mais sobre Deus. E a aula de hoje é a aula número 7, que tem como título O Deus que Cura. O objetivo desta aula é esclarecer para os alunos que Deus age segundo o conselho da sua sabedoria. Eu sempre tenho dito, professor, que você deve planejar a sua aula para alcançar este objetivo. No final da sua aula, os alunos devem entender que ele serve um Deus que age segundo o seu conselho e segundo a sua sabedoria. E eu trago aqui algumas dinâmicas bem simples para que você possa aplicar aí na sua aula e com certeza vai ser bem legal. A primeira dinâmica que eu quero trazer para vocês é a dinâmica caçadores do tempo. Isso mesmo, caçadores do tempo. E depois vocês vão entender por que toda a dinâmica que eu vou trazer aqui vai ter ligação ao tempo. E essa dinâmica, caçadores do tempo, você vai precisar de uns moldes assim, ó, de umas gravuras de relógio, que simboliza o tempo. E você vai esconder esses relógios, essas figurinhas, em toda a sala da EBD ou nos lugares assim, bem estratégicos. Você vai criar a sua imaginação. Você conhece seus alunos, você pode colocar ou dentro da sala ou fazer uma atividade ar livre. Então, essa dinâmica consiste em as crianças terão 1 minuto ou 2 minutos, conforme você quiser fazer, ou a quantidade também de figuras. E a criança que achar mais esta figura vai ganhar esta brincadeira que é a dinâmica Caçadores do Tempo. E daí você vai, pode terminar a dinâmica dizendo que nós temos o tempo, controlamos o tempo para as nossas atividades. Nós precisamos do tempo para poder saber a hora de acordar, a hora de estudar, a hora de ir à escola, mas nós não conseguimos controlar o tempo de Deus nas nossas vidas. Então, é bem interessante esta dinâmica. A outra dinâmica que eu trago aqui, quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha, a dinâmica controladores do tempo. É bem legal essa dinâmica controladores do tempo. Você vai então ter algumas frases, alguns desafios na verdade, e quem conseguir vencer esses desafios vai ganhar um brinde. Então você vai dizer assim, ó, você tem 1 minuto para ler um versículo bíblico e você controla o tempo. Olha, daí depois você escolhe uma criança, ganha quem abrir a Bíblia em João 3,16. Quem abrir primeiro a Bíblia ganha ali o brindezinho. Uma outra questão, quem estourar o balão primeiro ganha. E a outra ideia é, você tem 30 segundos para montar uma torre de copos. Então você vai precisar dos copos, Só 30 segundos para montar a torre do copos. Ali você vai controlando o tempo. Por que o título da dinâmica é Controladores do Tempo? Porque você vai estar controlando o tempo em cada atividade. A aplicação dessa dinâmica no final é, nós até podemos controlar o nosso tempo, os tempos das atividades, mas nós não conseguimos controlar o tempo de Deus. Nós até podemos ter hora, e controlar a hora, de todas as nossas atividades. Daí você pode levar um relógio. Eu comprei numa loja de R$ 1,99, isso aqui é um prato de papelão. Daí você vai falar sobre o tempo e vira o relógiozinho e aqui vai ter escrito, mas Deus age segundo o conselho da sua sabedoria. É bem interessante esta dinâmica também e com certeza vai ser bem legal essa dinâmica. Você também pode introduzir à sua aula algumas perguntas. Por exemplo, esta pergunta aqui, ó. Quem de vocês tem algum testemunho, de cura? Até porque o tema de hoje fala sobre o Deus que cura. E por que nós então intercalamos as dinâmicas sobre o tempo?
Por quê? Porque o objetivo desta aula é esclarecer aos alunos que Deus age segundo o seu conselho e segundo a sua sabedoria. Isso quer dizer, Deus age segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o seu tempo. Por isso que você pode trazer, né, aqui um semáforo, né, simbolizando os sinais de trânsito, o vermelho, o amarelo, o verde, né, o vermelho é não, o amarelo é espera e aqui o verde é sim. E assim Deus responde às nossas orações quando nós oramos e quando nós estamos com alguma enfermidade ou precisando de alguma ajuda. Deus pode dizer não, Deus pode dizer espera, mas Deus também pode dizer sim. Deus age segundo a sua vontade e segundo, né, a sua sabedoria. Ele sabe quando é melhor para nós. A outra dinâmica que eu trago é o envelope da cura. Então você vai fazer a seguinte pergunta para as crianças. Você conhece alguém que precisa de uma cura? E a criança então vai escrever ali umas folhinhas que você vai dar para elas, né, as pessoas que ela quer que recebe uma cura. Vão colocar dentro do envelope os nomes de todas essas pessoas e no final você vai fechar o envelope e vai declarar que Deus é soberano. E você pode, naquele momento, no final da aula, você pode usar essa dinâmica, no final da aula, depois da história bíblica, você pode então orar junto com todas as crianças, declarando que Deus é soberano e Deus é aquele que cura. Por isso que o título da dinâmica é o envelope da cura. E eu trago uma outra dinâmica, deixa eu organizar aqui, né? Uma outra dinâmica bem simples, é a dinâmica, aqui está, homem versus Deus. Quando nós estamos, né, buscando a Deus, orando, pedindo para receber uma cura, como a história bíblica aqui fala, nós vemos então como age o homem e como age Deus. Então eu fiz aqui 2 corações de papelão, atrás tem um envelope que você pode colocar as frases aqui dentro e você vai colocar várias frases assim, ó, juntas, né? E você vai pedir para uma criança identificar se é uma atitude de Deus ou se é uma atitude do homem em relação, né, àquilo que nós estamos falando sobre o agir de Deus. Ah, eu quero agora. Essa aqui é o quê? É uma atitude do homem, né? Então a criança vai colocar aqui, ó, atrás, ó, atitude do homem. Daí vem uma outra criança. Eu realmente sei o que é melhor para você. Claro que isso é uma atitude, né, de Deus. Então você vai colocar aqui no lugar de Deus. E assim por diante, ó, para facilitar, eu só vou ler as frases. Eu sei a hora certa de te abençoar. Claro que é Deus. Eu quero fazer tudo do meu jeito. Muitas vezes é o homem. Tem que ser como eu quero. O homem, né? Ó. Eu sei o que é melhor para mim. O homem. Para mim, nada é impossível. Deus. Eu sou, né, soberano. Deus. Eu estou no controle de tudo. Deus. Eu não consigo esperar. É o homem. Então você vai fazer essa divisão, é bem legal. As crianças vão entender, né, que muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam, né, da nossa maneira e como nós achamos que tem que ser. Como a história bíblica fala de Naamã, né, que Naamã queria do jeito que ele achava que tinha que ser, mas nosso Deus, ele é soberano e ele sabe a hora certa e o momento certo de nos abençoar. Para encerrar a aula, você pode até dar uma lembrancinha para as suas crianças, ó, um relógio e aqui está escrito: nada é impossível para Deus. Ele age conforme a sua vontade e no tempo que bem entender. Isso é o que as nossas crianças precisam aprender na aula de hoje. E aqui então nós temos a seção foco e a palavra, né, chave é cura. Aqui está. Então, nós entendemos que o nosso Deus, ele é poderoso, que o nosso Deus, ele é soberano e que o nosso Deus faz todas as coisas no seu tempo e que nós devemos entender o tempo de Deus e que nós devemos entender a vontade de Deus
para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua aula. Essas são as ideias que nós estamos trazendo para que você possa colocar em prática com seus alunos. Até uma próxima oportunidade.